Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estou gravando isso em 2 de novembro, quando ainda há uma imensa confusão sobre as eleições e o meu objetivo aqui é registrar um vaticínio sobre o que vem pela frente, uma opinião analítica do que aprofunda a polarização política e o mais importante, o que se pode fazer com inteligência, que é um dos propósitos do canal. Eu sou daquele time dos caras que já não esperam absolutamente nada do Estado a não ser criar um handicap para algum lado, seja para a população, seja para a elite global. Então a eleição nada mais era para decidir além de quem iria ser o alvo nos próximos 4 anos. Ou ele permaneceria no Bolsonaro, levando paulada de todo o estamento burocrático 24 horas por dia e 7 dias por semana, ou se vinha para cima de quem produz, seja o assalariado ou pequeno empresário, já que a riqueza abundante é uma vacina a certos meios de coerção. Minha predição para esse mandato do Lula é a pior possível. Primeiro, que vai se instalar uma ditadura aqui no Bostil, se não de imediato, nos próximos anos. Como diria o pensador, vamos começar do começo. Todo aquele establishment que passava o dia inteiro massacrando o Bolsonaro, e por tabela tudo que não está abarcado na esquerda, vai se tornar um verdadeiro ministério da propaganda petista. O UOL, a Globo, a Folha vão se tornar tipo um jornal ao grama e fazer matérias altamente panfletárias, independente de qualquer coisa. Aí você dirá, mas tem a internet e o povo na rua, é mito 2026 impeachment de Lula em 2 de janeiro. Cara, esquece isso. Existem 2 inquéritos abertos à moda regime militar, fake news e atos antidemocráticos. Antes de eu falar deles, vamos observar como a nominação dos signos linguísticos tem um apelo forte aqui. Primeiro, com fake news, que é um termo em inglês, portanto uma língua não nativa, e por isso, mesmo um falante fluente de inglês aqui tende a não pensar totalmente em inglês, o que permite tornar essa fala abstrata, flexível e vaga. Não será tratado apenas como a notícia falsa, mas como qualquer narrativa contrária ao que o establishment endossa. Durante a eleição a gente já viu o conceito de fake news ser flexibilizado, onde o tribunal usou o preceito para banir matérias contra o candidato eleito. O outro termo é atos antidemocráticos, e há muito tempo a esquerda e a própria elite, que também se arvora na direita, fazem um malabarismo retórico para expandir o significado de democracia para uma espécie de conjunto de dogmas simpáticos a certas agendas. Então a gente vê isso aparecendo desde países com nomes como a República Democrática da Coreia até torcida de futebol usando aquelas bandeirinhas vermelha e preta se dizendo democráticas, sendo que sequer toleram a presença de torcedores de times rivais em clássico, já que em São Paulo eles são com torcida única. E aqui, só um parêntese, os americanos, quando invadem países, fazem isso sob o pretexto de levar democracia para eles. A ONU e outros órgãos supranacionais, quando impõem medidas, sanções ou tratados, fazem isso com a bandeira da democracia, ou seja, mais uma palavra cujo significado foi esvaziado do significante. Dito isso, qualquer postagem deletéria ao novo governo será taxada de fake news, apagada e seu autor punido, e qualquer manifestação ou será proibida ou infestada de infiltrados com a intenção de provocar ou incitar o caos. Lembre-se que a chave do cofre está com eles e eles são amorais. A MAV vai voltar com tudo, mas dessa vez, ao invés de apenas encher o saco, vai agir como uma Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental composta por civis que cooperavam com o Estado em troca de benesses. O que eles farão? Doxing, expondo opositores para bandidos e até empregadores, ou mesmo procurando esqueletos no seu armário através de backdoor e rastros na internet para fazer a Polícia Federal ir bater na sua porta e, no mínimo, causar constrangimento. Lembre-se que vão adesivar qualquer coisa que não esteja no cânone petista de bolsonarista e antidemocrático, e isso vai ter um peso determinante para a opinião pública detestar esse sujeito e justificar até o linchamento dele. Então vozes de oposição não serão toleradas, o debate não será leal e franco, e isso vai, na melhor das hipóteses, aprisionar toda e qualquer dissidência numa bolha. E com a opinião pública enviesada, o Congresso, que é em sua maioria fisiológico, vai pensar em fazer média para manter o cargo. Então o PT não vai precisar de mensalão para tomar a maioria que hoje supostamente pertence ao bolsonarismo. Não será antes de 2024, talvez comece em 2025, mas é só uma questão de tempo. Aí você também vai dizer que é aceleracionista, que é rumo ao abismo, e vamos lá. Bem, aceleracionismo é meio que ver um poste no meio da estrada e, ao invés de frear para o impacto ser mais fraco, acelerar a 200 por hora para o acidente ser fatal. Eu não sei quem acha isso bom, mas até o sujeito mais secular e materialista deveria de rever esses conceitos, porque esse abismo pode chegar bem na hora que você, finalmente, conquistou sua tão sonhada independência financeira, seu tão sonhado shape ou sua tão sonhada solitude. Além disso, qualquer tipo de parasita não deseja tirar a vida do hospedeiro, deseja manter condições mínimas para manter o parasitismo. Então não vai ter abismo, vai ter você se segurando pela ponta dos dedos para não cair, e isso vai ser para sempre. Te digo isso porque o PT, sem oposição e com o establishment e a máquina na mão, vai se reeleger em 2026, vai ter maioria absoluta no Congresso inteiro e no Judiciário, e vai meter o louco de vez. E isso é uma black pill, não dá pra evitar, só se por um milagre o Lula falecer antes de assumir, ou o Bolsonaro resolver ir passar a faixa pra ele com um monte de explosivo no corpo e dinamitar o Lula e o Zé Dirceu em 1º de janeiro, hipóteses que eu acho escalafobéticas. E aí chegamos à segunda parte do vídeo, que é a causa da polarização. Falei que a vitória do Lula é uma black pill porque ninguém tira a esquerda do poder nunca mais. Como escrevi no texto da teoria das pílulas, a black pill é o niilismo negativo, é o ressentimento, e esse ressentimento vem porque o ego é ferido. Se a gente somar os 58 milhões do Bolsonaro com 5 milhões de nulos e metade das abstenções, a gente tem 73 milhões de pessoas que terão que aceitar o Lula mandando neles contra a própria vontade. Quer um ataque ao ego pior que esse?
E isso será alimentado diariamente, porque a mídia vai ficar babando o ovo do Lula, escondendo coisa errada que ele certamente vai fazer. A rede social que era, no mínimo, uma forma de extravasar vai ser silenciada, então esse cara vai cultivar ressentimento e vai acabar coringando. Além disso, o próprio lado vencedor tem uma aura narcisista e sociopata. O Lula é extremamente vaidoso e megalomaníaco e a sanha de vingança dele vai radicalizar o lado dele que já tem adesão de torcida organizada e bandido, que basicamente é a mesma coisa e que é um negócio meio que cultuado aqui porque o bandido é uma autoridade de poder e as pessoas tendem a se fascinar pelo poder. Por isso que mulher gosta de Zé Droguinha, de bandidinho, porque o bandido é uma fonte de poder e é imprevisível e nesse governo do Lula a imagem do bandido será glorificada. Basta ver as matérias do UOL aplaudindo torcida organizada. Por mais que eu não concorde com interdição de estrada por ser uma tremenda burrice, o UOL assumiu seu viés maquiavélico justificando os meios pelos fins revolucionários. E isso não para por aí. É muito comum as pessoas de favela, de lugar controlado por criminoso recorrer ao criminoso para fazer uso de uma espécie de poder de polícia, para impor ordem, o que é um carimbo de falência não só do Estado, mas da moral e da ética. E isso afeta o conformismo social que é a base para um bom convívio. Quando o conformismo é natural, tudo acontece de forma saudável. Quando é imposto pelo Estado, vira um barril de pólvora. Pretendo depois trazer algo a respeito, mas essa é a tal chave para sociedades darem certo, desde casamento até nações. E, para fechar o vídeo, o que a gente deve fazer? Vamos lá, por mais que eu seja um crítico do libertarianismo e isso se deve muito mais às contradições do capitalismo em relação à própria liberdade do que com a ideia de ética libertária, eu entendo o libertarianismo por uma visão muito mais próxima do estoicismo do que daquela ética quase kantiana que alguns libertários defendem. Basicamente é que a gente deve ter as rédeas da própria vida, que a gente é a nossa última fortaleza e último baluarte dos nossos próprios valores, a partir do momento em que influências do macroambiente são capazes de causar graves instabilidades em você e seus propósitos, o problema maior está em você. Porque o milionário está menos sujeito às ações autoritárias que estão por vir. Porque ele depende menos do Estado, seus filhos estão menos expostos à influência externa, basta ver como famílias como Rothschild se organizam. O poder econômico, infelizmente ou felizmente, mede forças com o poder político e dá ao possuidor a possibilidade de fuga. Então a ação com sapiência é buscar a sua autopreservação acima de tudo. Se acha que o bicho vai pegar, saia do Brasil. Se não tiver grana para isso, estabeleça uma meta para ter até 2025, quando o petismo deve alcançar 100% do seu poder de repressão e saia. Curso inglês, aprenda o básico de computação, aprenda uma habilidade prática como elétrica, hidráulica, coisas que você pode exercer em qualquer lugar do mundo para se manter em outros países. Não faça dívidas, caso o Lula expanda o crédito a baixo juro, pense em pegar antes da inflação chegar e compre Monero e Bitcoin. Mantenha-se saudável, puxe ferro, fique forte. Tanto para conseguir oferecer seu trabalho com um aspecto saudável como para, em último caso, socar a cara do Stedley ou do Boulos se ele quiser invadir sua casa. Você precisa ser o mais autossuficiente possível. Parece um papo de Débora G. Barbosa, mas é a única saída. Fiquem bem, meus amigos. Um abraço.